Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um indicador que eu tenho usado bastante. O pessoal que faz parte do grupo lá, Six Traders, né? Vê que volta e meia eu posto alguns prints lá de Bitcoin e tudo mais. E né, o pessoal estava me perguntando sobre esse indicador, porque eu estava testando, né? Eu tenho que testar antes de passar para vocês. Então tá aí o indicador, hoje finalmente saiu. Ele é um indicador, pessoal, que ele vai substituir alguns outros indicadores que a gente usa, né, normalmente. Em alguns ativos, como o Bitcoin, por exemplo, eu tenho usado só esse indicador, mais nada, tá? Então dá para usar só ele? Dá para usar, até porque ele já vem com alguns indicadores embutidos nele. Então dá para ele é mais uma daquela série, né, de indicadores que eu tenho feito para substituir, né, juntar vários indicadores em um só, para deixar nosso gráfico aí o mais limpo possível, né? Menos poluído possível, tá? Então, a gente vai conhecer aqui, não é um indicador que tem muitas configurações, mas eu vou explicar melhor como é que ele funciona, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, antes de mais nada, né, ele é um indicador gratuito, ele não tem data de validade. Onde você vai baixar? Aqui neste botãozinho, você abre o nosso grupo. Primeiro ele abre uma aba lateral, né? E aí você vai procurar pelo nosso grupo, Júlio Bussoli Oficial, tá? Tem link na descrição também para você vir direto para cá. Você vai procurar pelo indicador zona de exaustão, beleza? Ele vai estar aqui. Se você estiver vendo esse vídeo muito no futuro, né? Você talvez tenha que rolar um pouco para trás aí para achar o indicador. Para quem não consegue baixar por aqui ou prefere forma antiga, tá na descrição também o link para você baixar pelo Google Drive, beleza? Então, muito simples, clica com o botão esquerdo, ele já pergunta, né, se você quer continuar porque você está importando uma estratégia, dá OK, pronto, já está no seu profit, bem simples, beleza? Vamos lá então entender como é que funciona o indicador. Pessoal, o indicador ele vem com as seguintes configurações, tá? Vamos entender aqui primeiro. E aí depois a gente vê lá no gráfico, tá? Isso aqui, pessoal, eu tenho colocado nos meus indicadores mais recentes, porque é o seguinte. Normalmente indicador pesado, eu coloco, né, um campo para você limitar o número de dias. Qual que é o problema? O problema é que quem gosta de ficar mudando o tempo gráfico tem problema com isso, porque, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, se eu coloco para limitar, sei lá, 5 dias, beleza, uma semana de pregão, né? Não é nenhum problema. São bastante candles, né, bastante dados que a plataforma vai puxar. Vai ter que fazer um certo trabalho, mas tudo bem, né? Tá limitando a 5 dias. Quando eu mudo para o gráfico de 1 hora, o gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 dia, 5 dias não é nada, entendeu? Aí a pessoa tem que entrar, mudar a configuração e tudo mais. Agora eu tenho feito dessa forma, tá? Então você consegue deixar pré-configurado aqui até 5 configurações diferentes, né? Então, aqui o primeiro, né, que está configurado com 3 dias, o que seria isso? Tem dias retroativos 1 minuto. Você vai colocar aqui quantidade de dias que ele vai configurar, que ele vai puxar de dados, né, para o tempo gráfico de 1 minuto até 5. Tá? Então, de 1 a 5 ele vai puxar 3 dias. De 5 a 15 minutos ele vai puxar 7. De 15 minutos a 1 hora ele vai puxar 30 dias. De 1 hora até o gráfico diário ele vai puxar 1 ano para trás, e gráfico diário, semanal e mensal ele puxa 2 anos. Tudo isso aqui vocês podem configurar, tá bom? Isso aqui é para limitar a quantidade de dados que o indicador vai puxar, para não travar essa plataforma, né? Ó, olha só, se eu puxar para trás, ó, ele só está puxando dados a partir do dia 13, ó. Para trás não tem nada. Por quê? Justamente para quando eu mudar o tempo gráfico, por exemplo, ou quando eu colocar o indicador no gráfico, ele não puxar dados desde o começo do gráfico e minha plataforma travar, tá bom? Então é para isso que servem essas configurações aqui. Então, fora isso, o que a gente tem? A gente tem uma função muito importante, que acho que é a mais importante do indicador, que é o pintar exaustão. Afinal, o nome do indicador é zona de exaustão, né? Então, a gente pode ligar ou desligar, a gente já vai ver, né? A gente vai ver primeiro ligado, como é que funciona, e depois a gente vai desligar. E o que eu falei de indicadores embutidos é isso aqui, ó, tá? Ele já vem com estocástico lento e ele vem com IFR. Eu não gostei de usar o IFR dentro desse indicador, mas
fica aí para quem, porque eu sei que com certeza vai, se eu coloco só o estocástico, alguém ia mandar mensagem, não, porque não colocou o IFR, pô, coloca o IFR para mim, então tá aqui. Tanto o indicador, né, o estocástico lento contra o IFR, quanto também suas médias. Então tem gente que gosta de usar, que nem tá no gráfico, ó. Tá o estocástico lento de 14 períodos e tá uma média móvel de 3 períodos, tá? Então vocês conseguem configurar o IFR também. O tamanho da fonte, pessoal, é o tamanho dessa letrinha aqui, ó, tá? Nada demais ali, não vai influenciar no funcionamento do indicador. Beleza. Vamos entender como é que funciona o indicador? Vamos lá. Primeiro, né? Basicamente, o que ele substitui? Eu falei para vocês que ele substitui alguns indicadores. Vocês já viram dois deles, né? Que se vocês usam, é só trocar por esse. Que é o estocástico lento e o IFR. Então, IFR estocástico lento. Inclusive dá para usar os dois aqui dentro, né? Dá para ativar os dois. A gente já vai ver. Então, esses dois indicadores a gente já pode substituir por este. E também, cara, bandas de Bollinger e canal de Keltner, tá? Se você usa esses indicadores, bandas de Bollinger ou canais de Keltner, e eu sei que esses indicadores eles poluem demais o nosso gráfico, testem esse indicador aqui, porque não vou dizer que é a mesma coisa, mas ele tem um comportamento semelhante, tá? Então eu tenho algumas configurações aqui que eu fiz, tem uma série de cálculos matemáticos que eu embuti nele para ele, né, mostrar pra gente zonas de exaustão e tudo mais, mas ele vai funcionar muito parecido. Então, né, durante muito tempo eu mesmo já operei, né, um setup chamado, né, fechou fora, fechou dentro, que nada mais é do que quando um candle fecha fora, né, da banda de Bollinger e volta para dentro da banda, né, a gente compra ou vende dependendo da banda. E muita gente, quando opera isso, usa como filtro ou o estocástico lento ou IFR. Cara, é muito parecido, tá? Com exceção das configurações que eu fiz aqui. Tá? Você tem um histograma aqui. Esse histograma, eu posso usar ele como se fosse um MACD? Cara, ele vai funcionar muitas vezes como se fosse um MACD. Olha só. Ignorem essas barras gigantes aqui, né? Olha a partir deste momento, né? Como ele vem caindo aqui, junto com o preço, e depois ele sobe com tudo neste momento. Então ele vai ter uma, ó, a gente tem uma pernada de alta. Deixa eu pegar o nosso indicador, essa ferramenta de desenho. Opa, apagar essas marcações. Então a gente tem uma pernada de alta confluindo com o indicador subindo. A partir do momento, né, aonde que eu uso ele? Eu uso ele para enxergar quando essas barras, né, esse histograma chega nessas zonas coloridas, né, que são zonas de exaustão de compra e exaustão de venda. Essa é a parte principal do indicador, tá? Ele não é um indicador para quem opera a tendência. Ou melhor, dá para usar ele para operar a tendência? Dá. Só que você vai fazer o seguinte: deu o seu setup de compra aí, deu. Essas barras começaram a entrar aqui nessa zona, cara, já não compra mais, tá? Procure aí por realização parcial, né? Proteger a operação, por quê? Porque entrou na zona de exaustão. É isso que esse indicador vai fazer. Ele vai te mostrar possíveis momentos em que o preço vai parar de subir ou parar de cair, tá? Por cansaço. Como que ele faz isso? Ele faz isso, pessoal, analisando os últimos candles, né? Então, neste momento aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, tá? Neste candle atual aqui, o que ele está fazendo lá? Ele está mostrando algumas informações pra gente, correto? Está mostrando ali um menos 29,03. Isso aqui vocês não precisam saber o que é isso, tá? São cálculos matemáticos que eu fiz ali para facilitar. Mas ele está analisando uma série de candles para trás e ele está analisando o seguinte: a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima de cada um desses candles. A partir dali, ele vai fazer uma série de cálculos para saber qual que é o padrão destes candles. O quanto que esses candles nos últimos, né, X períodos aí, quanto que eles andam para cima e para baixo,
qual é a máxima que eles atingem, qual é a mínima, enfim, uma série de fórmulas. E com isso, ele vai mostrar pra gente qual é a região onde o preço não costuma subir tanto, ou seja, pode estar entrando numa região de exaustão, ou se estiver caindo, né, onde ele já caiu demais e pode estar entrando numa zona de exaustão de venda. É óbvio, não existe milagre, tá? Num dia de super tendência, o indicador ele vai mostrar pra gente exaustão, tá? E o preço pode continuar caindo, é óbvio, tá? Só que o normal é acontecer isso aqui, ó, tá? Ele vai pintar zonas de exaustão e o preço vai de fato parar de subir ou parar de cair, ok? Então, como eu falei, né, que ele pode ser usado como MACD, cara, ele até pode, desde que você respeite aqui, ó. Chegou na zona de exaustão, cara, não faça mais compras ou não faça mais vendas quando ele chegar aqui, tá? O ideal é você usar ele para ler essas regiões, tá bom? Então olha só, né? Veio aqui para baixo, parou de cair, subiu de novo. Chegou aqui em cima, pintou a exaustão de compra, preço parou de subir, tá? Vamos entender essas colorações aqui. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem as 3 tonalidades de venda, né? Exaustão de venda, que na verdade, né, para você procurar por compras, que é o seguinte: sempre que aparecer essa coloração amarela, ó, a gente tem aqui a mesma coloração amarela também para cima, né? E é o primeiro ponto de atenção, tá? Ele está lendo, pessoal, vários períodos ao mesmo tempo. Então, ele tem 3 colorações, porque o amarelo é quando o primeiro tempo gráfico já está entrando em exaustão, tá bom? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que ele lê 3 tempos gráficos diferentes, tá? Isso tudo é já configurado dentro do código dele. O amarelo significa, opa, um dos tempos gráficos, né, o mais curto ali, entrou em nível de exaustão. Este verdinho, tá? E a gente tem um laranjinha que a gente já vai ver, significa que o segundo tempo gráfico também entrou num período de exaustão. E este vermelhão aqui, e este verde, né, bem forte, significa que os 3 tempos gráficos entraram em zona, né, de exaustão, seja de compra, seja de venda. É óbvio, né? O vermelho, exaustão de compra, o verde, exaustão de venda, tá? Vamos arrumar aqui o gráfico. Ó. Deixa eu procurar o laranjinha. Então tá aqui, pessoal. Tive que mudar o tempo gráfico para achar. Então este laranjinha aqui, ó, ele é equivalente a este verde, tá? Então ele é quando ele aparece quando 2 tempos gráficos entram em confluência de exaustão, né? Olha que bacana esse exemplo aqui, ó. Preço subindo. A gente teve o amarelinho. Opa, um dos tempos gráficos, né, o menor, já está em exaustão, mas os outros 2 ainda não. A gente teve agora uma barra laranja ainda maior. Falando, opa, agora o segundo tempo gráfico também entrou em exaustão. E por último, a gente teve essa barra gigantesca, né, vermelha, indicando que os 3 tempos gráficos que ele tem internamente mostraram exaustão. Olha o que aconteceu com o preço, né? Despencou a ponto de, né, pintar aqui. Olha só, aqui não teve amarelo. Por que não teve amarelo? Porque nessa barra já 2 tempos gráficos de uma vez entraram em exaustão. Então não é sempre que vai acontecer essa escadinha, né, indo do amarelo até o vermelho ou do amarelo até o verde, né? Às vezes ele já pinta que nem aqui, ó. Já pintou um vermelho direto, né? É óbvio, abriu com gap, né, nesse dia aqui. E aí já os 3 tempos gráficos já pintaram a exaustão, tá? Então a coloração, né, para vocês entenderem, é isso. Fora isso, qual a outra leitura que eu consigo fazer? Cara, eu gosto muito de confluência. Então, quando eu tenho, que nem neste momento aqui, os 3 tempos gráficos entrando em zona de exaustão,
eu tenho o estocástico lento lá em cima também entrando em zona de exaustão. Olha como ele cruza a média e despenca aqui embaixo. Ó. Isso aqui, a gente tem uma confluência de indicadores. Né? Olha aqui embaixo como ele foi lá, né, para a zona de exaustão de venda, chegando aqui, ó, e também teve mais um candle pintado aqui. Então eu gosto, que vocês vão ver, deixa eu dar uma procurada aqui. Então assim, vocês vão ver que muitas vezes ele vai começar a pintar, né, exaustão sem o histograma chegar dentro da zona, tá? Ele vai pintar a exaustão quando o estocástico lento não está dentro da zona de exaustão também. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, o estocástico lento vai estar dando exaustão de compra ou exaustão de venda e o indicador não vai estar. Então, vocês precisam ter... Olha aqui, ó, né? A gente está tendo exaustão de compra, tá? O histograma não chegou lá em cima ainda e o IFE, o estocástico lento está aqui embaixo, tá? Olha aqui, ó. Aqui o estocástico está dando exaustão de venda e o indicador não. Então, vocês precisam procurar por confluências. Olha aqui, ó, né? Aqui em cima, que bacana. Então, aqui sim, o estocástico lá em cima, dando exaustão de compra, e o indicador também falando, opa, tá dando exaustão aqui. Estou no tempo gráfico de 15 minutos, tá, pessoal? Eu costumo usar mais no tempo gráfico de 5. Então vocês podem testar. Vai funcionar com Renko, vai funcionar com qualquer tempo gráfico, vai funcionar com Black Arrow. Eu estou usando esse indicador, né, para operar Forex. Eu estou usando esse indicador para operar Bitcoin. Para operar não, para comprar Bitcoin, né? Então eu tenho comprado quando o indicador no gráfico diário, né, entra em exaustão de venda. E tenho realizado ali, fazendo alguns trades, né, quando entra em exaustão de compra, tá? Então é um indicador, como eu falei no começo do vídeo, gratuito, tá? Não tem data de validade, podem, né, testar à vontade. O que mais que ele tem de configuração? Outra coisa, cara, não gostei dessa coloração do estocástico lento. É muito simples, tá? No estocástico lento, no IFR, você consegue dar 2 cliques, vir em aparência e mudar a cor. As linhas 4 e 5 se referem ao estocástico lento, as linhas 6 e 7 ao IFR, tá? Então aqui você consegue mudar a cor, né, o estilo, a espessura. Vocês podem ficar à vontade. Vocês só não conseguem mudar a do histograma, né? Essa coloração é porque ela já está dentro do código, não dá para você alterar de forma fácil assim, ok? Então aqui dentro do indicador, se eu tirar o pintar exaustão, eu vou aplicar aqui. Eu vou pausar só porque ele pode demorar, tá? Prontinho. Tá? Se você tirar o pintar exaustão, ele vai aparecer dessa forma, tá? Ele obviamente não vai pintar as zonas de exaustão, mas você ainda consegue enxergar elas, tá? Então quando chega nessas, né, regiões de exaustão de compra e exaustão de venda, você consegue enxergar. Aí sim, ele vai funcionar mais ou menos como um MACD, apesar que eu acho que tem indicador melhor, inclusive meu aí, que funciona melhor para a tendência, né? Mas tá aí. Mais uma opção para você ligar ou desligar. E gente, eu acho que é basicamente isso. Não tem por que se alongar muito nesse vídeo. Acho que vai ser um dos vídeos mais curtos do canal, né? Se você não quiser que o IFR apareça, é só colocar 0 aqui, tá? Se você não quiser que a média apareça, vou colocar 0 também. Se você quiser ligar o IFR, tá? Você coloca aqui, ó, o período que você quer. Se você quiser colocar uma média no IFR, é só colocar, tá? Não quero que apareça nada, coloca tudo 0. Um detalhe, tá, pessoal? Tá, eu cancelei. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Ó, isso aqui ele vai aparecer quando ele tiver quando o Profit achar, né, que o indicador está muito pesado, tá? Então por isso que tem aquela a limitação de dias. Se continuar aparecendo isso daqui, tipo, continuar demorando muito, aí vocês diminuem mais ali, mais ainda o número de dias que cada tempo gráfico vai puxar, né? Então acho que está puxando 30 aqui no 15 minutos, por isso que demorou, né? Mas vamos lá, para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Esse indicador, assim como muitos outros, ele vem duplicado, tá? Então se você olhar aqui, parece que tem 2 indicadores. Por quê? Porque ele considera que, né, o histograma
o histograma e, né, essa linha aqui que é a do estocástico, ele considera como se fosse um indicador. E essa zona aqui de exaustão de compra e exaustão de venda, né, pintada bonitinho, ele considera como se fosse um segundo indicador. Então tudo que você for configurar vem direto na região aqui ou do histograma ou do estocástico, tá? Não clique aqui nessa linha da exaustão de compra e de venda, porque não vai fazer efeito, tá? De fato, como se fossem dois indicadores separados, tá bom? Então tudo que você fizer para configurar o estocástico lento, o IFR, coloração deles e tudo mais, dê 2 cliques na linha do estocástico ou clica com o botão direito aqui ó, em cima do histograma e vem em propriedades. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu gostaria de agradecer aí todo mundo que se inscreveu no canal, que virou membro. O pessoal tá gostando bastante do indicador SMC que eu trouxe no último vídeo, tá? Foi, acho que um dos recordes aí de visualização do canal. O pessoal mandou muita mensagem no privado. Galera já assinando, né, o membro do canal antes mesmo de vencer a data de validade lá do indicador. Você que está vendo esse vídeo aí na data de lançamento, ainda consegue testar o indicador SMC, né? Ele está gratuito para todo mundo aí até o início do mês que vem. Então vá lá testar. O indicador fluxo no gráfico também, o pessoal adorou, já me deram algumas sugestões aí de melhorar. Então talvez aí no futuro breve já tenha atualização dele. Então muito obrigado a todo mundo que se tornou membro do canal. Afinal de contas, são os membros do canal aí que conseguem manter o canal ainda em atividade, né? Porque o YouTube mesmo em si é muito complicado, né? Essa questão de monetização. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês e até mais.